Olá, pessoal. Estamos com mais um De Papo com o PCO e hoje temos uma convidada super especial. Nós temos aqui a Cristiane Matavelli, representando as mulheres que atuam no controle de vetores e pragas urbanas. A Cris, ela é diretora da CM Consulab, mas já em mudança para biourbanos. A Cris é formada em biologia, ela possui mestrado e doutorado em zoologia e já atua um tempinho aí no controle de vetores e pragas urbanas. Ô Cris, fala pra gente mais um pouquinho aí da sua formação. Eu sei que você tem um vasto currículo, né? Que você já atua aí como bióloga há um tempinho, mas fala um pouquinho mais a respeito dessa sua formação e dessas suas especializações aí. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, por estar aqui. Eu aprecio muito o trabalho de vocês, então, para mim, é com muito prazer e com muita satisfação. Falando um pouquinho da minha formação, Sérgio, desde a época de graduação, eu sempre trabalhei com pragas, com espécies exóticas, com espécies invasoras. Mas eu fui migrando aí os ambientes ao longo do tempo. Então, eu comecei com biomas, Mata Atlântica, Cerrado, Floresta Amazônica. Depois eu fui para monoculturas, então plantações de figo, plantações de graviola. E em 2014 eu comecei no ambiente urbano. Foi onde eu me encontrei, me apaixonei e não saí mais. Deixou de ficar no mato e veio pra cidade, Cris. Mais ou menos isso. Mas que O mato troca! agora é mais passeio, diversões. Não é? Tive esse prazer de conhecer. Eu me encantei, na verdade, com a possibilidade da gente levar informação, com a possibilidade da gente trabalhar com a parte de saúde pública, né? Então, relacionar tudo aquilo que eu aprendi ao longo aí da minha graduação, da minha pós-graduação e colocar isso em prática. Mas você sabe, Cris, que tem uma coisa. Posso chamar de Cris, né? Por É um favor, bate-papo. por favor. Eu nunca te chamei de Cristiane, não vai ser. Não. Ô, Cris, tem uma coisa interessante, né, para nós que fizemos biologia. Normalmente, né, o estudante ele não entra para fazer biologia pensando muito em pragas urbanas, trabalhar com esses animais aí que provocam uma certa repulsa, né? Normalmente o estudante de biologia busca essa coisa mais natureza, mais natural, né, ter essa relação, né? E aí a Exatamente. gente vem percebendo que depois, com o passar do tempo, esse é um trabalho importante também, né? Com certeza, com certeza. Eu, na verdade, eu entrei na biologia, deslumbrando a genética, né, genética, microbiologia e tal. E durante o curso eu fui vendo que não, na verdade não era aquilo que me fazia brilhar os olhos. Realmente foi mais a parte dos insetos, né. Mas, como você falou, durante a graduação até, a gente não vê tanta ênfase na parte da biologia voltado para os ambientes urbanos, né, mas a gente foi vendo, descobrindo isso ao longo do tempo e com algumas, disciplinas mais específicas dentro do curso, né. Eu acho legal, Cris, essa sua fala, porque assim, o nosso programa, né, nós temos os estudantes, as pessoas também que se interessam por biologia, para já ficar aquela sementinha plantada, né? Olha, tem muita coisa para ser feito Sim, em área urbana e que o biólogo ele tem esse espaço, não só o biólogo, mas outros profissionais também, né, que estão associados aí com essa discussão de vetores e pragas com urbanas. certeza, com certeza. Tem muita coisa a se fazer ainda, né, eu acho que fica aí o convite para os estudantes que estão aí ingressando no curso. Bom, aí você fez todo esse seu trabalho aí, né, em áreas mais naturais, e aí você começa a vir, mais para a área urbana. Mas exatamente, Cris, quando você chega para o controle de pragas urbanas, eu acho que não foi bem para o controle, né, que você entrou, né? Você tem uma história que veio um pouquinho antes também, Sim, né? sim. Eu defendi o meu doutorado em fevereiro de 2014, numa sexta-feira de carnaval. E até então, sempre voltando para essa parte de estudos de o que leva um inseto a se tornar uma praga, o que faz com que ele se estabeleça num local e consegue se proliferar e se desenvolver e causar danos àquele local específico, seja ele econômico, seja ele na parte de saúde. Então, eu defendi em fevereiro de 2014 e dentro ali da minha região, dentro da minha cidade, nós tínhamos um laboratório que era voltado para análise de registro de produtos domissanitários, no caso, né, de desinfestantes, um laboratório voltado especificamente para vetores e pragas urbanas, onde surgiu uma vaga para a coordenadora desse laboratório e eu me inscrevi nesse processo de seleção.
Então, fiquei aí 3 meses durante esse processo e em junho ingressei na empresa. Então, o meu primeiro contato, ele não foi na parte de controle, no sentido de ter uma controladora e atuar como RT de controladora, mas eu fui RT dos laboratórios, onde nós desenvolvíamos pesquisas, junto com as indústrias fabricantes, para ter o registro desses produtos, para que aí sim as controladoras pudessem trabalhar. Mas isso te deu, acho que te deu uma bagagem bem grande, porque Sim, você vivenciou a questão do produto, que é uma ferramenta importantíssima quando a gente fala de controle de vetores e pragas urbanas, e toda essa questão do registro, dos testes, você teve uma vivência também, não teve, sim, Cris? sim. Dentro desse espaço, a gente tinha uma área de insetário, então nós criávamos esses insetos, né, para conseguir fazer depois os testes em laboratório, e tinha uma área analítica onde a gente realizava realmente os testes. Então, ali a gente voltava testes de eficácia de produtos na parte de domos sanitários, desinfestantes, eficácia de produtos repelentes cosméticos, principalmente aí no combate de mosquitos, e também na parte de jardinagem amadora. Então, a parte de controle de lesma, de caramujo, herbicidas e tudo mais. Então, a gente vivenciava muito a questão da criação, né, a biologia e o comportamento dessas espécies para conseguir ter o acesso a elas, né, a ter essa criação em laboratório, mas também toda a parte normativa que rege aí a parte de teste de eficácia, pensando já em registro. Dentro do laboratório, Cris, você acabou criando afinidades para alguns bichos. Sempre, né? É uma coisa engraçada, né? A gente fala de bichos, as pessoas nunca associam muito com pragas, né? Mas eles são bichos, né? Mas sempre vem aquela coisa mais pejorativa. Bicho é só fofinho, é só pet, mas Não. são todos. Ô, Cris, eu sei que você tem uma afinidade especial por um grupo aí de insetos, né? No caso especificamente dos dípteros e mais específico ainda o grupo dos mosquitos. Sim. E você vem trabalhando e trabalhou e desenvolveu alguns conceitos bem interessantes em relação. Primeiro, eu gostaria de saber, Cris, o que te levou a despertar atenção por esse grupo tão específico? Eu acho que principalmente o impacto que ele causa na saúde pública, né? A quantidade de arboviroses que os mosquitos conseguem transmitir, a dificuldade que nós temos hoje de controle desses mosquitos, então isso me despertava muita curiosidade. E nessa a gente vai estudando cada vez mais, foi se especializando, né? E hoje é tá nos meus top 5, né? Os mosquitos. Mas é bacana, né? E aí, quando você fala dessa relação dos mosquitos e as arboviroses e o número de pessoas que adoecem, em algumas situações mais extremas chegam inclusive a óbito, a gente percebe que os mosquitos, quando comparado com outros animais, são dos que mais provocam morte junto às Sim, populações de pessoas, sim, né? sim. Se a gente for comparar ele com outros animais, né? Até o próprio homem, o mosquito acaba levando muito mais pessoas a óbito do que a própria ação do homem contra o homem mesmo, questão de guerras e tudo mais. Então, é um inseto de extrema importância, né? E isso não só aqui no Brasil, mas Mundo, mundial, né? mundo. Mundo. E esse despertar, essa preocupação, você como bióloga, já atuando num laboratório de registro, de pesquisa de produtos, fez você pensar em ter uma contribuição maior, não fez? Foi. Para a população, não só as suas ações profissionais, mas você caminhou, você conduziu para um trabalho que atingisse a população de uma forma muito, muito importante, né? Sim, sim. Em 2016, na verdade, eu pensei em um projeto, porque era algo que me incomodava muito, né? Eu trabalhar com essa área, estar dentro de um laboratório onde eu conseguia criar esses insetos, ter acesso a tanta informação, né, sobre os danos que eles causam, mas não reverter isso diretamente para a população. Então, eu tive uma ideia, que na época eu trabalhava numa empresa, eu levei essa ideia para essa empresa e expandi ela para outros órgãos. Então, eu desenvolvi um projeto educacional, né? Eu acredito muito no trabalho que a gente possa fazer com as crianças. Eu acho muito mais fácil você conseguir explicar e mudar os hábitos das crianças do que os adultos. Então, a gente montou um kit educacional, aonde esse kit ele era composto por uma placa,
onde eu coloquei realmente os insetos ali para que eles conseguissem ver. Então, nós tínhamos exemplares de adultos, machos e fêmeas, né, o pedaço de papel com os ovos dos mosquitos, larvas em diferentes instares, as pulpas, para que eles realmente conseguissem sair um pouco do abstrato, do desenho e conseguissem visualizar, né? Quando a gente fala, olha, precisamos buscar larvas em casa, para que eles dissem, olha, isso daqui então é uma larva? Sim, isso daqui é uma larva. Tá vendo esse papelzinho? Esses ovos não foram colados. Chacoalha para ver. Aí chacoalha, soltou? Não. Então é a importância da gente lavar os pratos e não simplesmente passar uma aguinha e tudo mais. Então a gente fez primeiro esse voltado para as crianças e depois uma cartilha que era voltada para os professores e coordenadores, para que eles tivessem informação para passar isso para as crianças. Então, esse projeto começou com uma ideia minha, que eu levei para a empresa comprou a ideia junto com a gente, então eles me deram todo o suporte de marketing, a liberação do produto em si, né? Nós aumentamos a produção de insetos no laboratório sem acarretar todas as atividades que nós já fazíamos, e chamamos outros órgãos para trabalhar com a gente. Então, a Unesp de Rio Claro doou todo o conservante de insetos, né? A Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde da cidade de Piracicaba, que fica aqui no interior do estado de São Paulo, que é a cidade onde eu fiz esse projeto, também abraçou a causa junto com a gente. Então, assim, no final, um projeto que era para ser trabalhado nas escolas municipais da cidade, ele se expandiu, foi para as estaduais, para as particulares, para as faculdades, para algumas empresas da iniciativa privada, e chegou num ponto que eu precisei encerrar o projeto porque eu não tinha mais nem material para fornecer. O que nós tivemos de resposta da Secretaria de Educação é que uma média de 66 mil crianças tiveram acesso a esse kit e conseguiram aí depois transmitir essa informação para os pais, levar para casa, e aí segue a sequência, né? O efeito cascata. Isso é muito legal quando a gente fala de Aedes aegypti, dengue. Sim. A gente percebe que o problema ele continua e que a questão da educação ambiental ela ainda é fundamental para a gente ter isso como uma grande aliada no controle. E aí eu acho que você pegou também, né, a questão das crianças, né, que como você falou, o trabalho não terminava na escola, isso se estendia para dentro da residência. E aí com isso vocês chegaram a mensurar ou vocês conseguiram perceber uma certa mudança em Piracicaba com o comportamento das crianças em levar essa informação para dentro da casa? Sim, né? A gente teve depois um acompanhamento junto com a zoonose da cidade e a gente via mesmo com os próprios coordenadores das escolas, né? O quanto isso repercutiu não só dentro ali do ambiente escolar, mas em reunião de pais e mestres e tudo mais. Então, a gente teve um saldo muito positivo com o projeto. Bom, então nós podemos aqui afirmar que educação ambiental é parte fundamental dentro de um processo de controle do Aedes aegypti. Com certeza. Porém, não é só isso, né, Cris? Essa eu diria que talvez uma das peças principais, mas outras coisas elas podem ser e devem ser realizadas também. E aí, quando a gente fala do controle de pragas, aí vou pegar um pouquinho antes de você entrar mais da continuidade nesse trabalho aí com as crianças, em um determinado momento você deixa a pesquisa e o registro e você começa a ingressar propriamente no controle de pragas, não como uma empresa, mas para dar um suporte. Exatamente. Fala um pouquinho desse momento para depois a gente conseguir emendar para a parte do controle aí do Aedes. Em 2000, eu encerrei as atividades nesse laboratório em 2018 e em 2019 eu comecei a atuar como consultora. Então, na parte tanto de entomologia urbana, como tudo que envolve a parte de saúde pública, né? E dei continuidade nesse trabalho com a parte de consultoria e também de treinamentos e capacitação. Então, como você falou, né? A parte da educação ambiental, eu acho que ela é um dos pilares, mas ela não é o único, né? E o nosso mercado, ele vem aí tentando se aprimorar e investindo cada vez mais em pesquisas, em tecnologias, para que nós tenhamos coisas novas, né? Que venham agregar. Eu acho que a gente nunca exclui aquilo que nós já tivemos, a gente soma, né, aquilo que a gente tem com o que está vindo. Então, a gente deu continuidade nesse trabalho, mas aí como consultora. Legal. E aí nesse trabalho de consultoria, você deve ter observado que várias empresas elas já fazem
o controle de Aedes, principalmente em áreas privativas, condomínios, alguns parques industriais, áreas industriais, e isso acaba tendo um papel e um significado importante. Porém, a gente percebe que algumas ações aí que algumas empresas desenvolvem, elas precisam ser, eu não vou dizer melhor trabalhadas, mas elas precisam ser melhor implementadas. Você tem essa percepção também, Cris, que falta ferramentas para as empresas colocarem em prática nos seus clientes quando se trata de controle de Aedes? Sim, sim. Eu acho que o Aedes é um ótimo exemplo quando a gente fala de manejo integrado de pragas. Né? Não é simplesmente você fazer uma pulverização, fazer a aplicação de um produto químico e o problema está resolvido. Até porque a maior parte do tempo os mosquitos não vão estar voando no ambiente e eles só vão ser acometidos pelo produto se você tiver o voo desse mosquito enquanto o produto está ali naquele ambiente, está ali no ar disposto daquele ambiente. Então, o manejo é muito importante. Né, fazer uma boa inspeção do local, identificar quais são os pontos que nós temos ali para serem trabalhados. Eu falo que a aplicação, a pulverização, ela deveria ser a última medida de controle. E muitas vezes, para algumas empresas, o que a gente vê é que ela é a primeira medida de controle. Né? Então, existem outras formas de se combater o Aedes, como a gente começou, a própria educação, o conhecimento Talvez das seja pessoas. uma das principais, Das né, principais, é você entender o que faz o mosquito se instalar na sua residência, se instalar no seu ambiente de trabalho, é a melhor forma de combater. Se você sabe o que trouxe, você sabe como você pode fazer para tirar. Mas isso é só com a informação. Né? Além da educação, a gente também tem a parte de barreiras mecânicas, barreiras biológicas, barreiras químicas. Existem outras tecnologias hoje que estão sendo aí lançadas no mercado, o uso da biotecnologia, o uso da radiação, para conseguir também controlar um pouco mais essa população. Tem a questão dos mosquitos transgênicos, que também são Exatamente. empregados. Exatamente. Você comentou aí do biológico, a questão de bactérias. Sim, sim. A gente tem utilização de Wolbachia, utilização de BTI, né, de bacilos, né, para conseguir fazer, né, produtos larvicidas principalmente. Os próprios mosquitos geneticamente modificados, que têm uma ação extremamente importante, né, quando a gente fala do setor público, né, ele é muito utilizado também pelo setor público, né, então eu acho que é uma somatória, né, Sérgio, uma somatória de fatores, não existe um melhor do que o outro e um que seja específico para aquilo, né, a gente tem que trabalhar realmente pensando num manejo, num controle, mas com uma visão mais aberta, não tão focado. Eu considero, talvez, aí os mosquitos um dos grupos mais difíceis de serem controlados. Sim. Pela dinâmica populacional, a facilidade com que eles ocupam os espaços. E o Aedes, em específico, o Aedes aegypti, que em biologia nada é 100%, né? Senão não seria biologia. Mas o Aedes aegypti, ele é um mosquito que está muito próximo aí do 100% de se encontrar num estado de urbanização. Sim. Dificilmente a gente encontra o Aedes em outros locais, em áreas mais naturais, em áreas silvestres. E ele foi buscando essa especialidade. Você percebe isso também? E o que isso acarreta de dificuldade quando nós pensamos no controle? Sim, cada vez mais no ambiente urbano a gente tem a presença dos mosquitos. E como você falou, a própria biologia dele propicia isso para ele. Né? A gente está num país tropical, onde o clima é muito favorável, então a sua reprodução é muito rápida, né? O seu crescimento populacional também é algo espantoso, né? Em poucos dias a gente consegue ter um número absurdo de adultos voando dentro do ambiente. Então, com certeza, é um dos pontos assim, de maior desafio para o controle de pragas. A gente tem uma grande dor de cabeça aí a trabalhar. E não só para o mosquito, para as outras pragas e os vetores também, informação é fundamental. Com certeza. Você acha que uma empresa ela consegue fazer um controle eficiente sem conhecimento, sem informação, se ela vai somente naquele conceito de dicas, aquele conceito de uma informação mais por cima? Você percebe, você acha que ele tem condições de realizar um bom controle? Olha, Sérgio, vamos dizer assim, em algumas situações muito específicas, a dica pode ser que dê certo, mas não é por aí o caminho, né? Realmente a gente precisa estudar.
né? Eu falo que na parte de controle de pragas não existe nada pronto, nada engessado, não existe uma receita de bolo para trabalhar. Você precisa ter informações para que você veja, identifique no local o que está causando, né, a presença daquela praga ali, e a partir disso você ir pensando em medidas que vão conseguir eliminar aquela praga do ambiente. Quando a gente fala em mosquito em específico, né, identificar dentro de uma residência, por exemplo, quais são os locais onde eu posso ter água parada, quais são os locais onde esses mosquitos podem utilizar como abrigo, os adultos principalmente, qual é a altura de voo para que é mais fácil eu conseguir fazer a identificação, quais são os locais onde eu preciso fazer uma aplicação. Isso muda muito de um local para outro. Então, por isso que quando a gente fala de dica, a dica é muito vaga, é muito superficial. Então, realmente, a gente precisa estudar, precisa ir mais a fundo para conseguir entender e fazer um bom controle. E nessa questão do estudar, nessa questão do conhecer, saber um pouco a respeito do que é feito pelos organismos públicos, que eles têm um papel fundamental também, né? As vigilâncias sanitárias, os centros de controle de zoonoses, através de toda essa estrutura. Você percebe também essa necessidade de que o setor precisa conhecer um pouco desses protocolos para contribuir de uma forma ativa? Com certeza, com certeza. É o que a gente fala, no Brasil nós temos 3 espécies de mosquitos, né, que causam aí maior impacto na parte de médica e sanitária, né? Aedes aegypti, Culex quiquefasciatus e algumas espécies de anófeles. Todos são mosquitos, mas cada um tem a sua particularidade. Quando a gente vai para a parte dos órgãos públicos, a gente vê um detalhamento muito maior do trabalho deles na questão de entender qual é a espécie. Então, eles conseguem fazer coletas de ovos, né, criação de larvas para conseguir fazer a identificação, quantagem, né, de pulpas, qual é a quantidade que a gente encontra dentro de alguns locais, a identificação correta dos mosquitos, para daí sim conseguir pensar em medidas de controle, né, voltado para aquela espécie específica. Até o horário da aplicação de um produto vai mudar, a utilização de um larvicida vai mudar, porque existem produtos já específicos para cada espécie. Então, quando a gente olha o poder público, eu acho que a gente também tem muito a aprender com eles, né? Identificar como que é feito todo esse trabalho, como é que a gente consegue identificar todas essas espécies dentro do meu local de trabalho para que eu faça um bom atendimento. Né, pensando na parte privada. Eu preciso atender bem o meu cliente, eu preciso sanar esse problema. Mas o ponto principal é qual é a espécie que eu estou trabalhando. E nesse ponto, os protocolos da parte pública, com certeza, têm muito a contribuir com a parte privada. Então, a empresa que tem interesse, ela precisa se preparar, ela precisa ter uma estrutura, como você colocou muito bem, a questão da identificação, das criações, para que a partir daí se tenha certeza do que tem no espaço que vai ser tratado é fundamental. Você acredita que talvez aí uma mudança, né, para quem realmente quer ingressar nessa área e atender, uma mudança até do ponto de vista de estrutura da empresa, ele vai ser importante, ela vai ter que realizar? Sim, seria algo bem importante, né? Eu acho que não é algo que a gente vai conseguir fazer a curto prazo, né? Até porque a gente precisa conscientizar as pessoas desse tipo de importância de trabalho, o quanto isso vai impactar lá na frente, no final do trabalho dela. Mas eu acho que a médio e longo prazo é algo que a gente poderia, assim, pensar e implementar. E não é nada, assim, que vá gerar um custo muito alto, precisaria ter uma estrutura muito grande, muito densa para conseguir fazer esse trabalho. Né? Por isso que eu acho até que quando a gente vai para a parte dos órgãos públicos, não necessariamente eles também têm espaços muito elaborados para conseguir fazer esse trabalho. Por isso que eu acho que a gente tem muito a aprender com eles também. Eu acredito que você falou, né, é um somatório, né? O setor privado, dentro das suas expertise e facilidades, principalmente em aquisição de equipamentos, veículos para se deslocar, produtos, eu acredito que isso cria aí uma facilidade. E, por outro lado, o conhecer que o setor público ele já traz ali junto com os seus técnicos, também tem um significado. Então, a empresa ela precisa perceber, né, que esse somatório ele tem que existir. Sim, sim, sim. Todos têm a ganhar com isso, né? A empresa na questão do conhecimento, se você conhece melhor, você atende melhor, a qualidade do seu trabalho também se eleva, você agrega valor àquilo que você está apresentando de serviço. Né? E a população ganha porque realmente tem um trabalho muito mais eficaz, com um tempo também de execução muito mais curto.
Então, eu acho que é algo que só tende a realmente acrescentar a todos. Nesse universo, a gente já percebeu que você adora mosquitos. O olhinho brilha, né, Cris? Falar de Gosto mosquito, muito. a gente percebe a facilidade, né, o conhecimento que flui é muito interessante. Mas como consultor, como consultora, ah, não cabe conhecer apenas, né, um animal, uma técnica. Dentro desse universo, e aí no seu trabalho como consultora, existe alguma outra praga que você tenha uma afinidade, que você tenha conhecimento, que você flui muito bem, assim como você flui com os mosquitos, Cris? Olha, eu tenho algumas pragas que eu gosto. Bom, eu gosto de todas, né? É difícil O pessoal que está a gente assistindo falar deve... de um. Eu gosto de todos, Não, o assim, pessoal né? assistindo, acho que vai pensar, esses caras são tudo doidos, né? Gostar de praga, né? Exatamente. Assim, eu gosto de todas, mas eu tenho feito vários trabalhos voltados para mosquitos, principalmente, mas baratas, escorpiões, cupins. Então, são coisas que têm chamado bastante moscas, tem chamado bastante atenção. Mas é que nem eu falei, né? A bagagem que eu trouxe da época que eu trabalhei no laboratório, onde eu precisei estudar muito para conseguir criar todas as outras pragas, isso me ajuda muito nos dias de hoje. Então, assim, a gente já teve criação de percevejo de cama, de triatoma, que transmite barbeiro, N espécies de formigas, então as monomórios, florícola, faraones, Tacromímex. Então a gente tinha que entender um pouquinho de tudo para conseguir manter tudo isso, né? Então isso me deu uma bagagem excelente e que eu trago hoje e aplico em todos os meus trabalhos. Aquela premissa que quem trabalha no setor de controle de pragas sempre ouviu falar, e para os que estão ingressando vão começar a ouvir falar, então ela é verdadeira. Se a gente não conhece de forma adequada biologia e comportamento, o controle tem uma grande tendência a não dar certo? Com certeza. Com certeza. A gente precisa entender aonde esse inseto ele vai buscar abrigo, aonde ele vai buscar alimento, quais são os horários do dia ou da noite, né? Que isso é mais propenso de acontecer. Né, o que ele utiliza também para se alimentar, por exemplo, escorpiões que se utilizam de baratas para se alimentar. Então, como eu posso fazer um controle onde eu agregue já valor e eu consiga eliminar as duas pragas ao mesmo tempo, né, dois causadores de infestação e de problemas naquele ambiente? Então, com certeza. Então o pessoal não pode ficar parado, De jeito correr nenhum. atrás de informação. Eu costumo dizer que a informação sempre foi, é e vai continuar sendo o grande diferencial, é o que vai trazer aí, né, uma estabilidade para a empresa, para ela permanecer atuando no setor. E esse conhecimento a gente extrapola também, Cris, a gente sai da área técnica e consegue permear em outras áreas também, né? Hoje você deve perceber como consultora que o nosso nicho de empresas é principalmente de micro, pequenas empresas, algumas médias e poucas grandes empresas de controladores de pragas. Como consultora, o que você recomendaria para essas empresas que têm aí um pequeno porte, empresas de caráter familiar, se Uhum. esforçar só na questão técnica ou expandir o seu conhecimento para outras áreas também? Não, é extremamente importante a gente expandir esse conhecimento, Sérgio. Eu falo, eu tô na parte de pragas e de controle de ambientes há mais de 20 anos. A gente entrega a nossa idade, mas tudo bem, né? Há mais de 20 anos. E Mas eu estudo. aparência é de uma menina. Muito obrigada. Mas a questão do estudo, ela faz parte da minha rotina, né? Não é porque eu trabalho hoje com mosquitos que eu parei, não, eu já sei tudo sobre mosquitos, não preciso estudar mais. Pelo contrário, né? Cada vez mais a gente tem conhecimentos novos, coisas novas sendo descobertas em relação a eles. E quando a gente consegue utilizar esse conhecimento técnico com outras áreas, a questão de qualidade, a questão, pensando na controladora, a questão de um pós-venda bem feito, né? Ou como a gente conseguir somar dentro do setor da empresa, né? A empresa não é feita de um pilar só, ela não é só técnica, ela tem um departamento, tudo começa com a parte comercial, onde a gente vai aí conseguir ter contato com esses clientes, depois a gente passa pela parte técnica, marketing, pós-vendas, então acho que tudo isso soma quando a gente pensa no trabalho de um PCO.
E montar um time. Com Às vezes certeza. a gente percebe que o dono, às vezes, ele é o técnico responsável, ele traz, lógico, como técnico que sendo, ele traz esse viés muito forte. E aí a gente percebe que as outras áreas dentro de um processo de gestão, elas vão ficando meio capengando. Sim. Se ele não tem perna para fazer tudo isso, eu acredito que montar um bom time é crucial. Sim, sim, com certeza, com certeza. A gente precisa ter pessoas que tenham uma certa, não digo até especialidade na questão de ter uma formação, um título, mas tem muita gente que já tem aí um feeling para aquilo, né? Então, pessoas que estão já na área comercial, muitas vezes elas podem agregar também para um pós-venda. Né, quem está na parte mais técnica, agregar valores também na questão de qualidade, de treinamento, de capacitação desse pessoal. Então, com certeza. Cris, a gente vem percebendo que os consumidores eles também vão se especializando. Eles vão buscando novos conceitos, eles vão buscando trabalhos mais especializados. A mudança do consumidor ela é nítida. No controle de pragas, você tem percebido também essa relação do consumidor, principalmente em alguns segmentos, em buscar empresas mais técnicas, empresas com perfil mais profissional e empresas com uma pegada de ciência na sua atividade? Sim, sim. Venho identificando isso sim, Sérgio. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais as pessoas querem soluções rápidas e assertivas. Então, muitas vezes, as próprias controladoras, elas já são questionadas até antes mesmo do fechamento de um contrato, quem vai vir na minha casa, né? Qual é o conhecimento que essa pessoa tem, qual é a formação que essa pessoa tem. E mesmo durante a execução do trabalho, né? Extrapolando um pouquinho, saindo um pouquinho de mosquito e dando um exemplo de uma outra praga também muito comum, cupim. Né? Existem algumas empresas que, infelizmente, a gente vê que vão fazer o trabalho na casa, mas estão tão despreparadas que não utilizam o material correto. Então, muitas vezes, danifica o piso da casa, quebra o porcelanato na hora de fazer os furos para aplicação de produtos. E isso, hoje em dia, já é imperdoável. O consumidor não aceita mais esse tipo de coisa. E a gente vê que é a própria falta de informação. Né? Então, voltando agora para a parte dos mosquitos, com certeza, né? Quando a gente vê hoje um público muito mais crítico, muito mais seletivo na hora de fazer essa contratação, né? Não tem mais tempo e situações que se permita o erro. Cris, a gente está falando de informação, né? Permeamos do seu início, né? Da sua graduação, da sua pós, aí, do seu mestrado, do seu doutorado. Entramos na área de registro de produtos e desenvolvimento, a parte de pesquisa. Falamos a respeito do seu trabalho, aí, da sua paixão pelos mosquitos, do seu projeto. Falamos um pouquinho mais de outras pragas e em todos esses pontos abordados a gente esbarrou na informação. Uhum. Falando em informação, você foi a primeira palestrante a confirmar a participação na Expo Praga em 2022. Você já participou de outras Expo Pragas também, Já. inclusive como palestrante. Na sua visão, o que a Expo Praga representa de informação para esse setor, para esse segmento? A Expo Praga eu acho fundamental, Sérgio. Fundamental, porque em um único ambiente a gente consegue ter praticamente todos os setores que envolvem. Desde as empresas que vão fabricar os produtos, até aquelas que vão fazer a ponte, né, os distribuidores, como conseguir esses produtos, as controladoras que estão lá de frente, né, estão no front, que vão realmente ali colocar a mão na massa e ficar cara a cara com as pragas e com os vetores ali no ambiente. Nós temos também a questão do congresso dentro da feira, que traz informação, que traz inovação para o mercado. Então, eu acho fundamental. São 3 dias onde realmente a gente faz aí toda uma reciclagem, tudo que tem novo no setor, tudo que a gente tem que pode um contribuir com o outro para que o setor cada vez se desenvolva mais. Voltando aí no tema mosquito, que é a sua paixão, na Expo Prague, você vai falar um pouquinho aí a respeito do Aedes. O tema da sua Isso. palestra é Aedes aegypti, o mosquito que desafia o Brasil. Exatamente. Tem como você passar uma préviazinha curta, sem revelar, né, a sua fala lá na Expo Prague? Bom, a gente vai tentar trazer para vocês informações mais atualizadas em relação ao mosquito e os problemas trazidos aqui para o Brasil ultimamente. Então, a gente vê
uma quantidade muito grande de doenças, né, relacionadas ao Aedes, muitas vezes subnotificadas, porque a pandemia, vamos dizer assim, que deu uma bagunçada um pouquinho aí nessa questão. Muita gente com sintomas, mas não foi para o hospital. Se não foi para o hospital, não tem notificação do caso e assim por diante. Então, a nossa ideia é trazer um pouco da biologia e do comportamento, que nem eu falei, eu acho fundamental isso para que as pessoas consigam fazer um bom trabalho, mas também falar um pouquinho dos agravos, das doenças e qual é a importância dos PCOs, qual é a importância das controladoras de praga nesse cenário referente ao mosquito aqui no Brasil. Né? E a gente sabe que o Aedes aegypti é um super desafio no Brasil, mas a nossa ideia é exatamente falar um pouquinho sobre isso, um pouco biologia e comportamento, passar um pouquinho pelas doenças e depois focar na importância das controladoras nesse trabalho. Associar também, né? Junto com as controladoras, a gente vê hoje outras tecnologias sendo lançadas. Então, como que a gente pode trabalhar em conjunto tudo isso? A Cris vai estar conosco na Expo Prague, imperdível. 28, 29 e 30 de setembro, para vocês participarem. Eu acho que a Expo Prague, eu acompanho isso desde 2000, então eu percebo que realmente ela muda o setor, ela muda as pessoas para um estado melhor. Tanto as palestras quanto os cursos, e como você falou muito bem, a questão da visitação junto às feiras. Uhum. Você já participou, palestrante e visitante. Já. Como é que você vê na Expo Prague a melhor forma para a pessoa conhecer todo o evento, para aproveitar ao máximo? O que você acha que ela tem que fazer, Cris, ali durante o evento? Ela assiste mais congresso, ela assiste mais curso, ela fica só na feira? O que ela faz? Não, eu acho fundamental a participação nos congressos, né, onde a gente vai ter contato, principalmente aí com questões que nem você falou, de gestão das empresas, contato mais com a biologia e comportamento das pragas, o que a gente tem aí de novo para trazer em relação a eles, e depois circular um pouquinho pela feira, né, onde a gente consegue também ter contato com as empresas, com as fabricantes, com os distribuidores, então fazer um bom network, aumentar a questão do contato mesmo, né, Sérgio, para entender melhor o que a gente tem de novo aí. Nós ficamos aí alguns anos sem o evento, então eu acredito que a gente vai ter muita coisa nova esse ano, então eu acho fundamental. Quem tiver a possibilidade de ficar os 3 dias no evento, melhor, ótimo, né? Melhor. E é um ponto de encontro também. Com certeza. certeza. Acho que as pessoas elas esperam, né, esse momento. Então, funciona como um ponto de encontro para rever, fazer novas amizades. Sim, com certeza. A nossa amizade nasceu de uma Expo Prague, né? Verdade, há muitos anos atrás. A minha primeira participação, não como palestrante, eu fui realmente para conhecer a feira e tudo mais, foi em 2015, que foi quando eu conheci você e tive a possibilidade de conhecer outras pessoas também que eu já era muito fã, mas eu não tinha tido a possibilidade de conhecer pessoalmente. E desde 2015 eu participo, né? Então, alguns anos participantes, outros anos como palestrante. E realmente é o momento onde a gente se encontra mesmo, né? Que a gente tem a possibilidade de pessoalmente sentar e conversar um pouco ali com as pessoas que muitas vezes a gente vê matérias, vê livros e tudo mais. É muito legal. Eu sou fã. Pelo que eu percebi, a Cris também. Sou. Não percam a Expo Prague, pessoal. Falando de Expo Prague, esse apanhado geral que nós conversamos, como é que você... Eu sei que é difícil a gente pensar, a gente imaginar, mas você consegue ver o futuro ou pelo menos tentar imaginar como vai ser o controle de pragas daqui a alguns anos, uns 10 anos? Você tem consegue ter essa visão, Cris? Eu sei que é difícil, mas como profissional e uma pessoa que tem um nível de informação grande, o que você consegue perceber para um futuro? Olha, Sérgio, eu acho que o próprio mercado vai selecionar aquelas empresas que realmente investem em conhecimento, em treinamento, em capacitação da sua equipe para que realmente entendam aquilo que está fazendo, do que simplesmente aquelas outras empresas que, infelizmente, compram um produto, fazem uma diluição e aplicam, sem ter aí toda uma ligação, né, entre o que levou aquela praga naquele local e o que pode fazer para estabelecer. Então, eu vejo cada vez mais um setor onde tem buscado informação, um setor que tenha buscado cada vez mais aí se profissionalizar,
né? Buscado informação, buscado aquilo que pode realmente fazer a diferença no setor. Eu vejo a gente como daqui uns 10 anos, né? Eu pelo menos tenho trabalhado para isso, que a gente realmente seja um setor que busque cada vez mais embasamento científico nas atividades que a gente vai desenvolver, né? Para que a gente tenha aí assertividade nas atividades e que a gente não fique tanto na tentativa e erro, né? Nem você falou, a gente falou no começo da conversa, aquela coisa de pegar uma dica aqui, pegar uma informação ali. Isso daí a gente tem que eliminar do setor. Isso não é controle de pragas, né? Ou se for essas dicas que ela venha com um embasamento muito Exatamente. forte, né? Uma conversa entre profissionais que buscaram. Você trouxe aí um ponto que é bem interessante, é uma coisa que eu já venho pensando há um bom tempo também, desde o início das atividades na APRAG, e a gente percebe que esse trabalho a APRAG ela fez e ela vem fazendo, e eu acredito que ela vai continuar fazendo, que é cada vez mais estimular as pessoas a se profissionalizarem. Não só as empresas, né? Empresas são feitas por pessoas, então as pessoas elas precisam se especializar. Eu posso dizer para você, Cris, que há alguns anos atrás, a nossa atividade não tinha pessoas com formações específicas e muito mais essa questão de especializações. Sim. Hoje nós temos pessoal com especialização, mestrado, doutorado, direcionado para a área. Eu acho que isso é uma constante. Eu acredito que isso seja um caminho que as empresas vão seguir. Você também vê dessa forma? Essa necessidade das pessoas, você falou bastante por ter aí já o seu doutorado, essa questão acadêmica, ela precisa fazer parte do dia a dia de uma controladora? Eu acho que ela soma muito, né? Você ter alguém que realmente estudou e entende daquele tipo de trabalho, da biologia, do comportamento das espécies, eu acho que agrega muito, né? Então, ter alguém que tenha essa formação, que seja capaz de transmitir essa informação para a sua equipe, né? Infelizmente, a gente vê algumas empresas, a gente tem o RT simplesmente vem aqui, assina e vai embora. Isso não pode acontecer, né? Esse RT ele tem a responsabilidade de treinar a sua equipe, de capacitar a sua equipe, mas para isso ele também tem que estar capacitado. Então é extremamente importante isso. Quanto mais a gente tiver pessoas que foram aí treinadas, capacitadas, estudaram, estão formadas naquilo, eu acho que isso só soma para o setor. Chega de Zé Canetinha. Chega de Zé Canetinha, chega. Isso nunca nem devia ter começado, né? Quanto mais continuar daqui para frente. Já que começou, então vamos colocar um fim, né? Vamos eliminar isso. Nesse caso, vamos eliminar realmente. Sim. Porque eu também penso dessa forma, né? Que o responsável técnico ele tem um papel muito importante dentro da empresa. Fundamental. E não só ficar assinando certificado, assinando relatório. Exatamente. É isso que eu falo, né? O RT, ele possui o conhecimento. Vamos voltar para os mosquitos. Ele tem o conhecimento para conseguir fazer a identificação de uma espécie. Eu estou trabalhando com Aedes, que é diurno, ou com Culex, que é noturno, né? Com um mosquito que predomina em locais onde a água ela tem que estar um pouco mais limpa, ou num local onde eu posso ter um cúmulo maior de matéria orgânica, para saber onde eu faço uma aplicação de um larvicida. O RT tem esse conhecimento. Mas se ele não vai junto para campo, ou se ele não treina a equipe dele para isso, como é que a empresa vai fazer um bom trabalho? Então, eu acho fundamental isso, a pessoa ter esse conhecimento e transmitir isso para a sua equipe. É um profissional fundamental, não só do ponto de vista legal, Sim. pelas exigências legais Sim. que nós temos aí nos documentos que as empresas precisam atender, mas do ponto de vista prático mesmo. Sim. Né, como você colocou muito bem, né, Cris? Acho que ir a campo, visitar, acompanhar, treinar muito bem as empresas e a questão do linguajar, da forma como ele trata os colaboradores também é importante, não é? Com certeza, com certeza. Eu acho que todo mundo que exerce a função de liderança, ela tem que ter um canal muito aberto com a sua equipe, né? A equipe tem que ser o seu braço direito e esquerdo. Então, você conseguir transmitir uma informação correta para eles, numa linguagem que seja adequada para todos os seus funcionários, é extremamente importante, né? E ter realmente essa questão dessa afinidade e montar uma equipe, todos trabalham juntos, né? Então, eu acho de extrema importância essa adequação aí de linguagens e tudo mais. Bom, como RT é um assunto extremamente importante, acho que a gente pode deixar isso para
para um segundo próximo. de papo com o PCO. Eu acho que é um assunto que a gente vai precisar realmente abordar e fazer uma tratativa a respeito desse assunto. Sim. Cris, eu te conheço já há um bom tempinho aí. Conhecia como Cristiane da CM Consulab. Agora, indo para essa mudança. Sim. Não é só uma mudança de nome. Não, não. Uma mudança que vai além do nome. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua mudança aí, desse perfil da sua empresa. Bom, a CM Consulab, ela surgiu em 2019. Então, nós estamos indo aí para 3 anos de empresa. Eu brinco que é uma empresa nova, mas com uma bagagem já antiga. E nós identificamos, principalmente na pandemia, uma necessidade de uma readequação, de uma nova forma de apresentar a nossa empresa, né? Então, a questão do biourbanos, ela já vem muito relacionado à ciência. Quando a gente fala urbanus, nós estamos falando em latim, então é um dos focos principais dentro da nossa empresa. É tudo trabalhado e pensado com base na ciência. A questão de nós termos a biologia no ambiente urbano, então por isso também a questão do biourbanos, e ela vem aí como um novo manifesto, com um novo posicionamento da marca, né? Eu acho que para facilitar o acesso. A gente trabalha muito hoje com as indústrias fabricantes, então quem está desenvolvendo o produto, quem está trabalhando com a parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então a gente trabalha aí de mão dadas com o time de pesquisa e desenvolvimento dessas empresas, e também a gente trabalha muito com a parte de treinamento e capacitação com os PCOs, com as empresas controladoras, né? Então, a gente está aí desenhando uma nova forma de apresentar para o público essa ligação e a importância e como um trabalho complementa o outro. O quanto o trabalho da nossa consultoria junto com os fabricantes agrega na hora de conseguir entregar um bom treinamento, né? E o quanto as informações que nós captamos no treinamento, a gente consegue levar isso para indústrias e falar, olha, ó, nesse momento o mercado está sentindo necessidade disso. Vamos focar nisso, vamos trabalhar nisso. Então, é mais uma questão da gente conseguir replanejar, reorganizar a casa e mostrar para todo mundo o trabalho que a gente tem feito e o quanto isso, né, tem aí contribuindo para várias frentes do nosso setor. E o legal que esse cunho, essa pegada de ciência. Sim. Sem ciência a gente não faz nada. Sim, né? sim. Sem ciência, dentro de uma situação empírica, as coisas não chegam aos resultados adequados. Eu acho que isso é muito legal, trazer a ciência para dentro da empresa, né, Cris? Vocês vão ver mais para frente, né? Biourbano, ciência que soluciona e inova. Essa é a nossa marca registrada agora da empresa. Parabéns aí. Obrigada. Pela, não uma empresa nova, mas um nome e um reposicionamento, acho que é muito legal. Foi muito agradável o nosso de papo com o PCO hoje, com a Cristiane Matavelli, mais do que uma profissional, mas uma amiga. A gente tem aí uma sintonia, acho que muito, muito bacana nessa questão de trabalhar de forma séria o controle de pragas. E aí, no que vocês precisarem, Cris, à disposição. Agora, biourbanos à disposição aí. Cris, vamos marcar um outro bate-papo, que eu acho que a gente precisa entrar mais nessa discussão de ciência, empresa, controle de pragas. Eu acho que tem que pegar essa pegada, essa linha propulsora. Vamos marcar outros bate-papos, que foi muito agradável mesmo. Agradeceu. Você, já fica o convite aí feito. Convite aceito já. A recíproca é verdadeira, né? Eu tenho um carisma muito grande pela pessoa do Sérgio e um fã na parte profissional, acompanho seu trabalho há muito tempo e eu só agradeço o convite. Eu acho extremamente importante quadros como esse que vocês têm feito, né, de conseguir aproximar profissionais, aí ter uma visão mais geral para que o público conheça um pouco mais o trabalho, né, dos PCOs, das associações e dos próprios pessoas que são envolvidas no setor. Então eu agradeço mais uma vez e estou à disposição de vocês, e a Biourbanos também está com as portas abertas no que vocês precisarem. Com certeza iremos precisar. Pessoal, agradecer vocês que nos assistiram. Lembrando, 28, 29 e 30 de setembro, Expo Prague. Vem com a gente.